dentro desse tema, 5 ideias que reformaram o mundo. E não tenha dúvida, meu querido, realmente foi uma transformação da sociedade em todas as esferas. Um período que antecedeu este evento foi um período muito difícil. O mundo estava vivendo uma crise de liderança, muito parecida com a que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma verdadeira crise de liderança. Os governos, as nações estão totalmente assim, inseguras com as eleições, com esses ditadores que se levantam, com questões de ordem social, econômica, que estão abalando sim o mundo. E nós, quando fazemos uma leitura do que estava acontecendo um pouco antes da Reforma Protestante, era um período de profunda insegurança, de instabilidade que o mundo vivia, em todos os aspectos, social, econômico. Havia também o medo, por exemplo, pestes que dizimavam a humanidade, peste bubônica e tantas pestes que ocorriam na Europa. Um período assim de profunda crise. E nós sabemos que a Reforma Protestante, ela surge, né, dentro de um contexto em que havia também uma insegurança espiritual. Nós falamos assim, dentro da, chamamos pré-reforma, pelo menos 3 áreas da espiritualidade, da fé, que estava sofrendo uma grande crise naquela época. Uma crise de autoridade, agora falando na espiritualidade mesmo, não na questão do mundo, da sociedade. Na espiritualidade, de salvação, né, e crise de própria espiritualidade. Naquele período, para você ter uma ideia, a igreja estava em crise de autoridade. Quem tinha autoridade para interpretar as Escrituras, para trazer a verdade, a revelação de Deus? Para você ter uma ideia, além de um Papa lá em Roma, foi levantado um segundo Papa na França. E a cristandade já estava dividida, muito contrário do que muitas vezes nós lemos nos nossos livros escolares, que a Reforma Protestante, os evangélicos dividiram a igreja. Não, a igreja já estava dividida. Se não bastassem 2 papas disputando o poder no mundo, né, medieval, você tinha agora uma situação que um terceiro papa foi levantado e os 2 anteriores não queriam largar do osso, como a gente diz. Então, a cristandade teve um período que chegou a ter 3 papas. Uma corrupção sem precedente dentro da igreja, muita coisa estava acontecendo e o mundo clamava por autoridade, né? O medo, realmente, a questão da salvação estava norteando e determinando aquela insegurança que eles viviam, a morte iminente, pestes, guerras. A igreja não tinha uma palavra segura, uma crise de autoridade, uma crise de salvação, e o que nós chamamos de uma depressão espiritual muito profunda que antecedeu o que nós conhecemos como Reforma Protestante. Havia então, como já disse, esse padre, Martinho Lutero, alemão, que seguia a linha dos agostinianos, muito sincero, que buscava essa paz, essa segurança e não encontrava nos ritos da igreja na época, até que ele se debruçou na palavra de Deus e encontrou aquela forte verdade, que o justo viverá pela fé. Debruçando mais ainda na palavra de Deus, então, foi se redescobrindo verdades profundas, que consolam, que confortam, que trazem segurança para a igreja. E aí então, um momento que se tornou simbólico na Reforma Protestante, porque muitas coisas aconteceram antes e depois, né? Não só na vida de Martinho Lutero,
mas de outros padres sinceros que tentaram resgatar as verdades de Deus para a igreja na época, como por exemplo o próprio João Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, é chamado de pré-reformador. Você tem também John Wycliffe na Inglaterra, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, foi uma das primeiras traduções que nós temos, muito tempo antes de Martinho Lutero. Você teve vários movimentos, tentativas, mas todos eles foram mortos. John Hus, John Wycliffe, eram homens sinceros que sentiam que a igreja estava se afastando muito da vontade de Deus, da palavra de Deus, mas aprove a Deus que no ano 1517, como um marco, então você tem aqui a reforma protestante do século XVI. E eu digo que ela transformou, reformou o mundo, de fato, reformou o mundo, porque uma nova visão, o que chamamos de cosmovisão, a igreja passou a ter, a partir da questão da espiritualidade, da salvação. Nós vamos destacar os 5 pontos principais aqui, mas são 5 pontos que sintetizam, né, a nossa fé, os 5 pilares da nossa fé, ou as 5 ideias que transformaram, reformaram o mundo antigo e reverberam até os dias de hoje. Esses reformadores, meus queridos, tá, eles passaram, depois de retornar às Sagradas Escrituras, eles passaram a fazer uma leitura da sociedade à luz agora da palavra de Deus, né? E como interpretar a vida em sociedade. Até um determinado período na história, você sabe que para a pessoa ter uma vida consagrada, dedicada a Deus, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que dar todos os seus bens à igreja católica, apostólica romana, e se tornar um padre, e morar num mosteiro, ou se tornar uma freira, e ele ia se dedicar então exclusivamente. Era um período de vida em claustro, eles se fechavam em mosteiros, e dedicavam a vida à oração, à contemplação, que é uma parte importante da espiritualidade cristã. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Martinho Lutero, por exemplo, quando começou a Reforma Protestante, alguém perguntou para ele assim: olha, o que eu faço para honrar e glorificar a Deus? Martinho Lutero perguntou: o que você já faz? Qual a sua vocação? Aí, no caso, ele era um sapateiro. É uma história muito conhecida no passado. Esse sapateiro disse: eu sou sapateiro. Aí Martinho Lutero falou assim: então você continue fazendo sapato. Só que você vai fazer o melhor sapato e vai vender por um preço justo. Deus vai ser glorificado na sua vocação, no que você já faz. Meus queridos, isso em pleno mundo antigo, medieval, século XVI, houve uma transformação da sociedade. A mudança, agora, Deus será glorificado na minha vida em sociedade. Sou chamado para ser luz, ser sal. Foram resgatadas essas verdades bíblicas. E o mundo passou por uma transformação radical. Deus passou a ser glorificado, não quando alguém se trancava num mosteiro, num claustro, para orar, rezar, cantar até morrer. Deus passou a ser glorificado no casamento, na criação dos filhos, na minha vida profissional, no resgate das vocações. Elas passam a se tornar sagradas. Deus te chamou e te capacitou de dons, de talentos, e Ele será glorificado na medida que você desenvolve os seus dons, os seus talentos seculares. Então, em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, houve uma mudança, uma transformação da cultura. A palavra cultura, que vem do horticultura, cultura da terra, a palavra cultura, na verdade, são os hábitos, os interesses, a língua, a vida artística de uma nação. Antes da reforma, isso era secularizado, o crente, o cristão que queria glorificar a Deus, ele não se envolvia com isso. Depois da reforma, a ênfase foi o seguinte: você vai transformar a cultura, os hábitos, as artes, né, a educação, todas as esferas da sociedade.
Isso transformou o mundo. Isso formatou o mundo que nós vemos nos dias de hoje. Então, meus queridos, a partir desse momento, dessa mudança, os reformadores, os novos teólogos que agora se debruçavam na palavra de Deus, eles diziam assim, que nós não temos ilusão que este mundo será transformado num paraíso. Mas, eles falavam, é possível ver as mãos de Deus nos avanços das artes, da ciência, da medicina, do conhecimento em geral. São frases citadas pelos teólogos lá no passado, após a reforma. Então, eles passaram a olhar para o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, a família não era um local de Deus ser glorificado. Não era um local onde eu poderia servir a Deus. A mudança, o resgate em passagens lindas, como você vê lá na carta de Paulo, orientando sobre o casamento, as passagens bíblicas que dizem que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, educar seus filhos, a forma da família, Deus será glorificado. Então foi resgatado o conceito bíblico que valoriza a formação da família como um ato que glorifica a Deus. A arte, antes da reforma, a arte, para glorificar a Deus, ela tinha que ser arte sacra. Por isso que você tem aquele período enorme que tudo que os artistas faziam tinha alguma alusão à fé. Então você vai lá, Michelangelo esculpiu Davi. Você vê as pinturas antes da reforma. Depois da reforma, houve uma revolução no mundo antigo, na Europa. Por quê? Porque Deus poderia ser glorificado na arte, em todas as esferas. Ele dizia assim, Martinho Lutero, não sou da opinião que as artes devam ser jogadas de lado, ou desprezadas pelo Evangelho, como prestam algumas pessoas que se acham super espirituais. Ao libertar a arte, como um empreendimento secular para a glória de Deus, é que vão surgir, depois disso, aqueles grandes pintores como Rembrandt, Vermeer e muitos outros. A música, não só música sacra, para mudarmos a sociedade, a cultura, a música é que tem que mudar. Então, os filhos de Deus vão compor músicas que vão transformar a sociedade. Então, você vai ver, por exemplo, a primeira tragédia francesa foi escrita por um grande teólogo, chamado Teodoro de Beza, que viveu do ano 1519 ao ano 1605. Ele escreveu a primeira tragédia francesa, e ao mesmo tempo escrevia livros de teologia. Eram os crentes, gente de Deus que estava formatando a sociedade. Interessante que hoje, nós no século XXI, estamos vivendo um retrocesso, voltando à era das trevas, em que os cristãos não transformam mais a sociedade, eles se fecham num claustro, eles ficam em torno da cultura gospel, condenando a cultura do mundo, sendo que o que Deus quer é que eu e você venhamos a ser o quê? Sal e luz. A política está ruim porque falta gente de Deus lá dentro, que coloque as coisas em ordem. A música é porcaria, a maioria é, infelizmente, para lá tudo lixo. Por quê? Porque falta gente decente, para compor, para fazer, para transformar. Por exemplo, um dos reformadores, João Calvino, criou sociedades musicais para mudar a cidade. Então foram criadas sociedades musicais e as crianças, desde cedo, aprendiam música. Porque música é cultura é importante. A literatura, depois da libertação que a reforma trouxe para o homem poder transformar a sociedade, não ficar num claustro, você vai ter a era dourada da literatura inglesa. Isso está totalmente ligado em um período pós-reforma, em que a igreja não vai agora obrigar as pessoas a escrever apenas coisas da espiritualidade, mas há uma transformação. A ciência, então, nem se fala. Todo mundo sabe que a igreja católica escravizou, dogmatizou a ciência, e nenhum cientista podia fazer uma descoberta sem antes passar no crivo da igreja. E aí o que acontece? A reforma vem e liberta a ciência. Eles tinham a ideia de que, da mesma forma que nós encontramos na Bíblia a revelação pessoal, especial, escrita de Deus, na natureza nós encontramos a revelação geral.
de Deus. É chamada revelação natural. Então o cientista, ele deve estudar sim, astronomia, a ciência se desenvolveu de uma forma extraordinária. Grandes nomes, a grande maioria, diz que os 50 primeiros grandes cientistas que existiram no mundo, após a reforma, eram crentes, protestantes. Todos. Newton, Kepler, todos crentes, tementes a Deus. E grandes cientistas. Calvino dizia que o estudo da astronomia não deve ser reprovado, nem a ciência deve ser condenada. E algumas pessoas desesperadas tendem a rejeitar qualquer coisa que seja desconhecida. Meus irmãos, os primeiros hospitais públicos foram feitos pelos crentes. As primeiras escolas públicas com meninos e meninas. O primeiro sistema de educação nacional foi criado após a reforma, na Alemanha, por Martinho Lutero. Um sistema em que todos, meninos e meninas, juntos na mesma sala, era obrigatório, escola, educação. Então, foi criado um sistema de educação público na Alemanha. Os pastores exortavam os professores a darem suas aulas, a exercerem a sua vocação de professores lá fora, secular, matemática, português, inglês, com o mesmo temor com que eles faziam dentro da igreja, porque Deus vai ser honrado nas duas coisas. A vocação foi resgatada. Em 1560, foi criado o primeiro Sistema Nacional de Educação Pública para a Escócia. O primeiro foi na Alemanha. Mas, meus queridos, todas as grandes universidades do mundo foram fundadas por crentes, tementes a Deus. Zurique, Estrasburgo, Genebra, Edimburgo, Amsterdã, Harvard, Yale, Princeton, todas por crente. Até postei no meu Facebook essa semana que dia 28 de outubro, a Universidade de Harvard, é o nome de um pastor, John Harvard, né? Crente, eles que fundaram, em 1600, a instituição mais antiga dos Estados Unidos, uma das maiores universidades, foi fundada por crentes. A Universidade de Yale, que fez uma parceria com o Mackenzie, crentes, eles queriam que o ser humano se desenvolvesse nas ciências divinas e humanas. Todas elas têm faculdades de teologia, junto com as demais faculdades de exatas, de humanas e tudo mais. A própria Universidade de Princeton, o primeiro protestante a pisar em terras brasileiras e pregar o evangelho como missionário. Quem foi o pastor presbiteriano que veio para o Brasil? Quem? Simonton. Asbel Green Simonton. Onde você se formou? Em Princeton. Teologia. Já era formado em direito. Se formou em teologia e veio para o Brasil ser missionário. Meus irmãos, você consegue imaginar como que o mundo foi transformado por essas pessoas crentes? E o que eles ensinaram que chegou ao ponto de transformar o mundo? 5 ideias, apenas nós vamos pensar aqui, que transformaram o mundo. 5 ideias que transformaram o mundo. Então, são os famosos, né, 5 solas. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé. Solus Christus, sola Escritura e soli Deo glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. Esses 5 pontos, tá, eu posso dizer que são 5 marcas desta fé nova, no sentido de renovada na palavra de Deus. Foi quando a igreja retornou às Escrituras e tirou dela verdades que transformam a nossa vida, que nos dão paz, que nos dão segurança, para podermos transformar o mundo. Então, primeiro, a fé precisa transformar a minha vida, para que, depois disso, através da minha vida, da vida de cada um de nós, o mundo seja transformado. Foi assim que aconteceu. O mundo foi transformado. Por quê? Porque pessoas crentes entenderam o chamado de Deus e mudaram o mundo. Então, se nós queremos mudar o mundo, e esse mundo pode ser a minha casa, esse mundo pode ser o ambiente que eu vivo, meus parentes, meus familiares, a obra de Deus começa dentro de mim.
A obra que Deus quer fazer, baseado nesses 5 pontos importantíssimos que eu vou falar com vocês. Somente a graça de Deus, salvação somente pela graça, ponto simples. Somente pela fé em Jesus Cristo, somente o próprio Senhor Jesus, somente a Sagrada Escritura é autoridade e só lhe deu glória. Como havia, eu disse, uma crise de autoridade, né? Uma crise de autoridade naquela época, a reforma ela trouxe uma resposta a esta indagação, a esta ânsia do mundo antigo. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre Sagrada Escritura, somente as Escrituras. Você sabe que naquela época, a autoridade espiritual, ela repousava, não só nas Escrituras, também na Escritura, mas antes da reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana. A fé repousava aonde? Na autoridade do Papa, na tradição da Igreja e também na Sagrada Escritura, no mesmo pé de igualdade. Nas bulas, nas encíclicas, nos concílios, na tradição da Igreja, tinha o mesmo nível de autoridade espiritual sobre as pessoas. Um mundo que viveu com 3 papas brigando entre si, um na França, um em Roma, com as coisas horríveis de corrupção que aconteceu dentro da igreja, não há mais autoridade. O mundo estava perdido. Então, houve um retorno às Sagradas Escrituras. O que nós, protestantes, reformados, presbiterianos, pregamos, que a única regra de fé e prática, a única regra, a autoridade final na nossa vida, não é o pastor, não é o conselho da igreja, não é uma denominação. Qual a única regra de fé e prática na nossa fé espiritual, da nossa crença? Quem sabe? A Bíblia. As Sagradas Escrituras. Então nós precisamos entender isso. Isso mudou o mundo, gente, porque até então o mundo era confuso, porque cada hora o Papa falava um negócio, cada hora um novo concílio da igreja mudava uma regra. As coisas foram mudando ao longo dos 1500 anos, desde que a fé cristã começou a se espalhar pelo mundo. Você sabe que com a mudança do imperador romano Constantino, que ele se tornou cristão, ele decretou agora que todo o Império Romano é cristão. A partir daí foi uma desgraça. Porque então uma série de erros teológicos entraram, política, igreja e Estado se misturou, foi uma desgraça, e a fé se afastou e chegou onde chegou. Até que então na reforma, eles voltaram a esse ponto, somente a Escritura. Então eu quero falar um pouco. Essas pilhas, elas não aguentam mais. Depois você vê se está levantado aí, abaixa um pouquinho, está um pouquinho alto. Eu quero falar um pouquinho com vocês, algo que eu estudo no discipulado durante meses. Eu vou fazer apenas um overview, uma passagem rápida assim, sobre a Bíblia. Bíblia é revelação. Se você quer falar sobre Bíblia, você tem que saber uma coisa, você vai estudar a revelação. Revelação de Deus. Ela é a nossa autoridade. Essa é a revelação de Deus para mim e para você. Livre interpretação da Bíblia, eu e você temos. Pregamos isso. Claro que existem ferramentas para interpretar a Bíblia, existem princípios para interpretar a Bíblia. Mas Deus, Ele se revelou ao homem. Nós vamos falar então de revelação, o conhecimento de Deus. Como que isso acontece? Vamos pensar uma coisa. O que é a Bíblia realmente? O que a Bíblia é? Mais do que tudo, Deus quer se revelar a mim e você. É um meio de revelação. Como eu conheço uma pessoa? Pensa comigo rapidinho aqui. Como eu conheço uma pessoa? Como nós conhecemos uma pessoa? Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Para você conhecer alguém, essa outra pessoa precisa primeiramente se revelar. Então a pessoa precisa se revelar para nós. Ela precisa abrir o seu coração. Ela precisa compartilhar quem ela é, o que ela sente, o que ela pensa. Mas existem meios de você analisar uma pessoa sem necessariamente ela estar conscientemente se revelando, mas ela vai se revelar inconscientemente. Você tem a ciência do comportamento. Você convivendo com uma pessoa, mesmo que ela não abra a boca, o comportamento revela quem ela é. Sua postura, sua maneira de ser, de pensar, de vestir, suas ideias.
Não importa, ela está se revelando. Então nós dependemos, para conhecer alguém, nós dependemos que ela se revele para nós. Quando eu começo a namorar uma pessoa, o que eu faço? Eu vou saber como ela, o que ela pensa, suas ideias, eu vou conversando, eu vou convivendo, para ver se é a pessoa certa. Ela tem que se revelar para nós. E como uma pessoa se revela? Duas formas básicas, a gente diz, com as suas palavras e com os seus atos. Sua atitude, convívio, relacionamento, ela vai se revelando. Suas palavras e seus atos. Interessante, porque Deus não é uma força cósmica impessoal. Deus é uma pessoa. Se Ele é uma pessoa, para Ele se revelar, para mim conhecê-lo, eu também preciso que Ele se revele. Aí que a gente diz que Deus também se revela através do quê? Dos seus atos criadores, criação de Deus, revela quem Deus é, e de suas palavras. Mesma forma, são as duas maneiras de uma pessoa se revelar, através das suas palavras, dos seus atos. Se Deus é uma pessoa, Ele também vai se revelar a nós, através dos seus atos criadores e da sua palavra. Como nós chamamos isso na teologia? Nós chamamos de revelação geral, tá? E revelação pessoal. Podemos chamar também de revelação natural e revelação especial. Os atos de Deus, nós conhecemos a Deus através dos seus atos. Assim como nós conhecemos uma pessoa através dos seus atos. A obra de Deus revela quem Ele é. Assim como a obra de um artista, o produto que alguém faz, algo que alguém produziu, revela quem Ele é. Quando contemplamos a natureza, nós descobrimos um pouco acerca de Deus. Por isso que você tem aquele salmo, os céus manifestam a glória de Deus. E o universo, o cosmo, né, anuncia a obra das suas mãos. Se você continuar lendo o salmo, um dia faz revelação, outro dia, uma noite, a outra noite. Sem palavras, ouve a sua voz, você vai ver ali a descrição da revelação geral de Deus, sem dúvida nenhuma. E é interessante a gente observar, neste salmo, que a revelação de Deus, ela é constante, um dia discurso a outro dia, uma noite a outra noite. Ela é de uma linguagem universal, todos os povos, todas as épocas, todas as línguas, porque diz, não há linguagem nem a palavra, e não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19. Deus se revelando através da criação. Aí ele vai falar do sol e termina ele fazendo uma analogia com um noivo. Porque naquela época, o casamento não era uma noiva que vinha até o noivo. Naquela época, o noivo é que ia até a noiva. Subia num cavalo e vinha. Ele tinha o dia do noivo, ele ficava lá numa tenda se preparando. Aí ele saía para buscar a noiva. E por isso que ele diz assim, ali pôs uma tenda para o sol, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói, percorrendo o seu caminho. Como um noivo que vai buscar a noiva no dia de casamento. O salmista está usando essa ilustração. A natureza, a criação, o sol, tudo, o cosmo, o universo, revela quem Deus é. Aí ele diz, da mesma forma, numa extremidade dos céus, o sol principia e vai o seu percurso até o fim, e nada refoge ao seu calor. O que ele está dizendo? Que a natureza revela quem Deus é. Deus é revelado através dos atos criadores. Paulo chega a dizer na carta aos Romanos que até os atributos invisíveis de Deus podem ser conhecidos por meio das coisas criadas. Deus se revela. Mas essa revelação, ela não tem um poder de salvação. Um cientista, ele pode contemplar determinados elementos da natureza, quando ele estuda lá a genética, e ele vê o código genético que é mais complexo do que um código de computador. Fala, só um ser inteligente fez isso. Mas quem é esse ser? Não há como eu ter um relacionamento íntimo e pessoal com esse ser que criou isso. Através da criação é lindo, quando a gente vê aquele noite estrelada, quando você vai num lugar que não tem luz, poste, aí no meio do mato, numa fazenda, assusta, que você vê estrela assim, parece uma cortina desce assim no horizonte,
aquele mundo, como é lindo, arrepia aquilo ali, como Deus é grande. Você vê o poder, a glória, a majestade. Paulo diz, os atributos invisíveis podem ser conhecidos por meio das coisas criadas. Mas agora eu preciso mais do que isso. Eu quero um relacionamento íntimo pessoal com Deus. Eu quero ouvir a sua voz no meu coração. É o que nós chamamos então de revelação pessoal. Como que dá essa revelação pessoal? Aí, meu querido, eu vou rapidamente pular aqui. Já pulei esses textos. Isso aqui eu estudo durante meses no discipulado, viu, gente? Eu estou só dando uma revisão rápida aqui. Eu vou pedir para você abrir na carta aos Hebreus, capítulo 1. É o texto clássico que fala de revelação, gente. Hebreus 1, 1. Abre lá, deixa aberta a sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus, ó. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui. Aqui você tem uma síntese da revelação de Deus para o ser humano. É isso, revelação é Deus querendo se comunicar comigo e com você, através da criação das suas obras, mas agora de modo muito especial. O texto diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras. Quando a gente faz um estudo panorâmico desse havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, é interessante. As palavras aqui, polímeros, interessante, muitas vezes, de muitas maneiras, são, a ideia que a gente tem, é como se Deus tivesse assim, ó, imagina um quebra-cabeça, né, em que Deus vai te dando, assim por parte, é a palavra grega usada polímeros, são muitos, né, pedacinhos que você vai montando aquele quebra-cabeça, aí vem mais um outro pedacinho, você encaixa, vai. No final, você tem uma mensagem. Deus enviou a sua revelação, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas há um fim, há um topo da revelação. Ele chega numa conclusão final, uma mensagem que ele quer nos passar. É como se nós não pudéssemos receber tudo de uma vez, então Deus foi em doses homeopáticas, entregando por pedacinho essa revelação. E aí quando a gente estuda a Bíblia, algo que eu faço durante meses, aqui vai ser uma coisa bem rapidinha, nós temos primeiro o que nós chamamos de teofania. Antes de nada foi escrito, tá? Não havia profeta, não havia sido instituído sacerdote, antes de tudo isso aí, como Deus se revelava para o homem? Teofania é uma palavra interessante. Teo é Deus, fania é forma. São aquelas passagens bíblicas, vai te ajudar a estudar a Bíblia, quando você for estudar a Bíblia, quando você pega aquelas passagens bíblicas que Deus se revelou, se manifestou, tomando uma forma. Me diga alguma teofania, alguma coisa física, visível, Deus apelou aos sentidos humanos. Por exemplo, Moisés, vamos pensar para Moisés. Tem uma passagem de Abraão também. Essa é mais difícil de eu falar aqui. Moisés. Deus se revelou a ele aonde? Lá no monte. Uma sarça. E a Bíblia diz que ele via um fogo. A sarça ardia e não se consumia. Então havia uma manifestação visível. Deus usando os sentidos humanos para se comunicar, chamar a atenção dele. Moisés, acorda, eu estou aqui. E a Bíblia diz que ele olhou para ver a Deus. Não era o próprio Deus. Deus é espírito. Deus é espírito, a Bíblia diz. Ele não tem forma, não tem corpo. Mas para se comunicar com o homem,
Devido ao estado espiritual da natureza também do homem, Deus se utilizou ao longo da história, muitas vezes, de muitas maneiras, meios visíveis. Às vezes, quando o povo foi liberto, por exemplo, lá do Egito, de dia tinha o quê? Uma nuvem. E à noite, fogo. E Deus ia guiando eles. Parece que, percebe, a ideia é mais ou menos assim, o que eu quero passar para vocês. Como que você se comunica com uma criança? Imagina uma criança de 1 ano, coloca ela num sofá, né, sentado, eu sento do outro lado, agora nós vamos ter uma conversa, né, nós vamos falar sobre o seu futuro, né, sobre a sua vida, o que você vai ser, o que você vai estudar, o que vai se formar, vamos falar de namoro. Não, ela não vai entender. Então eu preciso usar meios lúdicos, infantis, para ela entender. Ser professor de criança é muito difícil. Eu já dei aula IEBF para criança, é muito difícil para você prender atenção. Você tem que fazer um monte de careta, fica doendo o rosto no final. Você faz assim, né? Você tem que pular no chão, é muito difícil, as professoras sabem, né? Ai, gente, você tem que fazer muito barulho. E deu 5 minutos, já tem que mudar, né? E põe bonequinho, e põe negócio para ele entender. Você tem que usar. É complicado. Uma criança. O entendimento dela é limitado. Imagina Deus comunicando com o homem, que não conhece nada. O homem rompeu com Deus, se afastou, não tinha conhecimento nenhum. Deus teve que se utilizar, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia e falam, principalmente quando eu começo um discipulado com alguém que não conhece a palavra de Deus, quem já conhece é mais fácil, mas quem não conhece fala, mas por que Deus não age mais desse jeito? Por que Ele não abre mar? O Gregório ali quando inunda, é só fazer uma oração forte, Deus vai abrir o rio Gregório lá, né? E não inundar mais lá a cidade, porque inunda todas as lojas, né? Por que Deus não faz mais isso? Fogo. Porque é no início, gente. São os primeiros fundamentos, primeiro contato. Deus tocando no homem, fogo, terremoto, para acordar, para chamar atenção. Aí ele chama a atenção do homem, e aí começa a desenvolver um processo de o que nós chamamos de revelação progressiva. Isso ajuda a entender em que estágio nós estamos de revelação. Aí depois a coisa vai ficando mais refinada, sabe? Aí começam a surgir os primeiros profetas e sacerdotes. Eram pessoas jamais assim, preparadas para aquilo. Começa a se formar a ideia de sacrifício, de culto. Isso foi devagar. Aí você tem um segundo período da história, que são profecias de fato, sonhos e visões. Então você tem passagens interessantes. A criança lá, Samuel, foi deitar lá para dormir. E aí ele ouviu uma voz, Deus chamando ele, Samuel. Aí ele não entendia. Ele foi lá com o profeta. Aí o profeta demorou para cair a ficha. Falou, não, se você ouvir essa voz, você diz assim, fala, que teu servo ouve. Aí ele começou a ter sonhos e visões. Então você vai ter um período na história de revelação progressiva, em que os profetas vão receber uma enxurrada. Os primeiros textos começam a ser escritos. Olha, o livro de Daniel é interessante. A Bíblia diz que quando ele acordava do sonho, são poucos que têm esse registro, diz assim, que ele sentava e registrava a suma de tudo que ele tinha sonhado. A Bíblia começa a ser escrita, porque as profecias precisavam ser registradas, porque a ideia é progressiva, é como alguém que está construindo um prédio, você faz a fundação, aí você vai subindo o pavimento, vai construindo um edifício da fé. Então você vai ter um período de muitas visões, de muitas profecias, de muitos sonhos, era o tempo todo, os profetas recebendo sonhos e visões, e os livros sendo escritos. Você dá Moisés, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, fecha os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí vai lá, Josué, vai caminhando, vai formando a Bíblia. A gente está tendo uma coisa que eu faço devagarzinho, assim, quando eu discipular, mas que bem rápido. Então vai formando a Bíblia.
Claro que tem livros que são considerados bem antigos. Um dos mais antigos do Antigo Testamento é o livro de Jó. É um período que antecede aquela era patriarcal de Moisés, Abraão, aquela turma. É muito antes, pelo modo que eles sacrificavam. Mas a Bíblia foi sendo escrita. Aí você vai ter a teocracia, os juízes, né? Samuel, tá? Aí depois você tem a monarquia, eles vão ungir, o primeiro a ser ungido, quem que é? Saul. E a Bíblia sendo escrita, os profetas acompanhando, aí forma o rei, um negócio de rei, monarquia. Aí depois de Saul vem Davi, aí para aquele monte de rei bom e rei mau, rei bom vai. E eles preparando alguma coisa, todos eles tinham algo em comum nessa revelação. Eles estavam preparando a humanidade, o seu povo e o mundo para receber o topo da revelação. Qual que era o topo dessa revelação? Que toda a Bíblia profetiza. O mundo foi fechando lá os livros da Bíblia. Você termina lá o Antigo Testamento, Malaquias, 400 anos de silêncio, que a gente fala porque nenhum profeta se levantou. 400 anos. Isaías profetizou 700 anos antes. Então, 700 anos, passou 300, depois mais 400 anos de silêncio, que a gente diz, aí surge o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Quem é? João Batista. João Batista surge, foi um fenômeno, 4 séculos sem profeta, naquele jeito, sem revelação, sem Bíblia ser escrita. Porque não era assim, chegava um profeta falando assim, Deus me revelou hoje, tá? Que vai acontecer assim, assim, assim. Meu irmão, ele tinha que ser provado. E se não fosse aprovado, o que eles faziam com um falso profeta? Apedrejava. Então ser profeta não era brinquedo, não. João Batista surge, ele é considerado o último profeta da antiga aliança. Ele vai fazer a transição para a nova aliança. Deus o separou no ventre da sua mãe, primo lá de Jesus Cristo, no ventre ele foi cheio do Espírito Santo. A voz que clama no deserto, cumprindo as profecias de Isaías. Aí até que ele encontra a Jesus, ele era primo, né? Teve um contato, mas aquele momento do batismo. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí ele vai batizar, outra teofania, voz do céu, o Espírito desce como uma pomba. Isso é teofania, forma provisória que Deus se manifesta visivelmente, apelando aos nossos sentidos. Aí você vai ter então instaurada, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus vai pregando, finalmente chega no topo, nos últimos dias, disse lá o autor da carta aos Hebreus. Ele nos falou através de quem? Quem é o topo da revelação? A encarnação, o próprio Jesus fecha esse ciclo, tá? Tanto que ele vai revelar, ele fecha tudo. Os discípulos perguntaram, certa vez, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Eles queriam mais revelação, eles queriam uma coisa nova, sabe? Eles queriam uma manifestação teofânica. Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo convosco. Escuta, não caiu a ficha ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Como mostra-nos o Pai que não basta? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a revelação, que diz aqui o autor da carta aos Hebreus, a revelação exata do ser de Deus. Quando nós falamos de revelação é Deus se revelando para o homem, em doses homeopáticas, como um pai balbuciando para um bebê, tendo que sair fogo descer do céu para ele acordar, para ele acreditar, para ele, né? Vai construindo teofania, sonhos, visões, a Bíblia vai se formando, o topo fecha, Jesus. Os 4 evangelhos. Nenhuma novidade vem depois, gente. As cartas vão explicar os evangelhos, e Apocalipse vai simplesmente se aprofundar no que Jesus já disse. Jesus já falou do fim do mundo, do princípio das dores, acabou. Jesus é o topo da revelação, o topo da revelação.
o que você tem depois dos 4 evangelhos? É Deus usando os apóstolos que vão fundar a igreja, vão ser 12 apóstolos, não tem mais dom para apóstolo, não há mais sentido isso, não há necessidade de voltar atrás, um prédio se construiu, rebocou, azulejou, pintou, deu acabamento, colocou fiação, tudo está pronto, as portas, janela, chave para entrar, aí aparece um batistaca lá na frente, nós viemos aqui para ajudar, aqui, ó. Filho, já foi. Alguém que não entende a história da revelação e fica querendo teofania, é o mesmo que chegar num prédio pronto, traz um batistaca aí para a gente, vai ajudar o quê? Vai derrubar o prédio. E o que acontece hoje? Gente que corre atrás de novas revelações e não entendeu o processo de construção da fé, que fecha em Apocalipse, tá? Não está entendendo. Então, meus queridos, nós temos aqui o fechamento, é o que nós chamamos de teofania, formas temporárias, sonhos e visões, encarnação de Jesus Cristo, a Sagrada Escritura. E de prega o Evangelho já está dito, fechou. Prega o Evangelho, não precisa pregar nova revelação, não precisa pregar, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Inúmeros textos vão reforçar, entendeu? Esse fechamento do que nós chamamos do cânon bíblico, tá? Por exemplo, toda a escritura, olha, eu vou colocar alguns, eu vou pular algumas coisas aqui, porque hoje é só um panorama rápido, tá? Deixa eu ir para frente aqui, ó. Pronto. A inspiração, toda a escritura, 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso aqui, meu querido, você tem tudo. A revelação de Deus, a palavra de Deus. A igreja, até o ano 1500, estava perdida, desorientada por falta de autoridade. Quem era a última autoridade? Era o Papa, mas tinham 3. Era a igreja, estava corrompida. Meu querido, a nossa autoridade final está aqui. Toda a escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Eu não preciso de mais nada. Se eu quiser algo, eu, como se eu dissesse para Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. É como se Jesus não bastasse para mim. Um crente que não entende isso, que fica atrás de outras coisas e não se satisfaz, e pior é que você vai ver, o camarada não conhece direito a Bíblia, né? Tem muita coisa aqui, filho. Para esgotar isso aqui demora, hein? Olha, estou há 20 anos estudando isso aqui, estou longe de esgotar isso aqui, vou morrer, não vou ver tudo. É muita coisa. Mas o essencial para a minha fé, toda a escritura é inspirada por Deus. Aí você vê que há pessoas que não creem que toda a escritura é inspirada, há pessoas que creem, mas não leva em conta o fato dela ser inspirada, ou seja, ouve a pregação, entra por um ouvido e sai por outro. Na prática, não está aceitando como palavra final de Deus na sua vida. A grande preocupação hoje é o seguinte: eu quero uma igreja que pregue a palavra, que explique a palavra, que a palavra seja suficiente, que não precise de outra, a palavra. Eu uso ilustração. O que é ilustração? Ilustração é lançar luz sobre alguma coisa. Ilustrar é lançar luz. É claro, a gente usa analogia, Jesus usou, a gente usa um monte de coisa. Isso é importante. Mas a palavra. Nenhuma profecia, diz Pedro, da Escritura provém de particular elucidação. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas homens santos, santo é simplesmente separado, né? Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é inspiração. Eles são movidos, levados, impelidos pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer uma coisa muito interessante. É nas Escrituras, quando fala-se de salvação, ele fala assim, ó, examine as Escrituras. Um cristão, ele é alguém que não fica procurando muita coisa, ele não se perde, ele tem foco.
ele precisa de ajuda, de alimento espiritual, de orientação para a sua vida, ele examina o quê? O Google, né? Não, a Escritura. Para a sua vida, para aquilo que é mais importante. Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavra de Deus, gente. Nós temos um tesouro, mas um tesouro que o povo de Deus, a humanidade, durante milênios não tinha acesso. Eles tinham parte, dose homeopática, fragmentado, foi progressivo, demorou. Há lugares do mundo que não pode, na China agora já, pena de morte. Coreia do Norte nem se fala. Tem lugares do mundo que não pode ter Bíblia. Se tiver, você morre, você é perseguido. Quando alguém tem um pedacinho, guarda, vamos ler a Bíblia, reúne para ler um pedacinho da Bíblia. A gente tem no celular, em casa, em todo lugar, esse tesouro. Através das Escrituras nós somos salvos. Quem crê nela pode ser salvo. Poder de Deus para a salvação. Foi isso que os reformadores fizeram. Eles simplesmente tiraram a autoridade de uma série de coisas que não tinha autoridade nenhuma e centralizaram na palavra de Deus. Quando eu creio nele, ó, depois que ouvistes a palavra da verdade, é aqui, ó, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra, depois que eu ouço a palavra, o evangelho da salvação, tendo crido, sou selado com o Espírito Santo da promessa. Gente, o Espírito Santo regenera, sela uma alma, que vai salvá-la do fogo eterno, do inferno, através da palavra, gente. Imagina o poder que isso tem de salvar almas do fogo eterno. Numa época que a reforma surgiu, num momento em que, para ser salvo, a pessoa tinha que comprar indulgência. A Igreja Católica Apostólica Romana, antes da reforma, estava vendendo indulgência. O que era isso? Era uma bula assinada pelo Papa que te tirava do purgatório, outra coisa não tem na Bíblia, né? E te levava para o céu. A ideia de purgatório é ficar purgando lá. Você paga, mas não é o bastante. Aí você morre, paga mais uns 5, 10 mil anos. E aí depois você vai subindo, porque eles tinham um negócio que já não, nem a Igreja Católica, mas eles tinham numa época que era assim, ó, tinha um inferno, aí depois do inferno você tinha o limbus patrum, limbus infantum, purgatório e céu. Limbus patrum, limbus é borda. Era uma faixa em que os homens que morreram sem receber todos os sacramentos da igreja, sem pagar, aquele negócio todo, eles vão para o limbo patrum. Limbus infanto, as crianças que morrem sem receber todo o sacramento da igreja, eles morrem antes do batismo e tal. Limbus infanto. Aí o purgatório, cristãos que já pagaram pela missa de sétimo dia, deixaram tudo pago, tudo certinho, cheque pré-datado. Você pensou, rapaz? Você está lá no hospital, Santa Casa, morrendo, chama o pastor, fazer um cheque pré-datado aqui, ó, para você fazer uns cultos para me salvar. Coisa louca, né? É mais ou menos isso que acontecia. Vou fazer um cheque pré-datado, pastor, vou morrer, daqui 7 dias o senhor deposita, faz um culto, intercede pela minha alma. Era uma loucura, gente, que eles viviam, uma loucura. Camarada angustiado, as pessoas morriam com 40 anos, gente. Ninguém chegava a 50, tudo 40, 30, e não tinha esperança de salvação. Os reformadores trouxeram paz, resgataram na Bíblia, depois que você ouviu a palavra, o evangelho da salvação, tendo crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. E eu fecho aqui o cânon bíblico, né? O que nós temos, a Sagrada Escritura, cânon, é uma palavra no grego, significa medida, regra, norma, padrão estabelecido, uma lista estabelecida. O cânon são os 66 livros, nenhum a mais, nenhum a menos, 39 do Antigo, 27 do Novo. O negócio do apócrifo, quem tiver dúvida, a gente estuda no discipulado, não vou poder falar sobre isso aqui. Os 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, fecham as Sagradas Escrituras. Você tem toda a revelação de Deus necessária para a salvação. Na época de Jesus, era dividido em 3 grupos. Olha, só vou mostrar isso aqui para vocês, interessante. Você tem uma passagem, lá em Lucas 24,
que Jesus, ele vai dizer: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Antigo Testamento era dividido em 3 partes: lei de Moisés, profetas e salmos. Era exatamente isso aqui, ó. A lei de Moisés, os 5 primeiros livros, Pentateuco. Depois vem uma segunda divisão chamada de os profetas, que incluía Josué, Juiz, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequias, os 12 profetas menores. E por fim, fechava um terceiro grupo de livros da Bíblia, que eram chamados os escritos, que tinha o Salmo abrindo ele, que era o maior livro, e outros livros menores, que foram escritos e organizados e separados. Então, a Bíblia do Antigo Testamento, na época de Jesus, ele lia uma Bíblia dividida em 3 partes. Era escrito, como ele diz, a lei, profetas e salmos. E esta Bíblia que Jesus diz, testifica sobre mim. Olha, são estas palavras que eu falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Nós tivemos ao longo da história, para a gente fechar aqui uma curiosidade arqueológica, muito interessante. As primeiras Bíblias eram feitas o quê? Elas eram feitas em papiros. Que papel eles usavam. Era papiro, na verdade, ele era uma planta que crescia lá na região do Egito, principalmente, o rio Nilo. Você tem um exemplo de Jó, que ele diz lá: pode o papiro crescer sem lodo, ou a viça e o junco sem água? E aí o que vai acontecer? Num determinado ano, 200 antes de Cristo, esse Ptolomeu Epifanes, faraó, que viveu no ano 200 a.C., decretou embargo dos papiros. Foi um caos. Não tinha papel. É como se a indústria dos computadores, agora a partir desse ano ninguém não tem mais computador. Nós vamos precisar de todos eles para um trabalho nosso. O mundo virou um caos. E aí começaram a desenvolver outra forma de escrita. E o rei de Pérgamo chamou seus súditos e falou: vocês vão ter que achar outra forma para escrever. E aí eles tentaram com vários tipos de plantas, finalmente chegaram no chamado pergaminho. Por isso que vem essa palavra, rei de Pérgamo, pergaminho. E eles descobriram que o couro animal poderia ser usado para escrita. Então foi uma revolução. É como se fosse uma revolução quando inventaram um computador, ou criaram o telefone. Foi uma revolução, porque você não precisa mais daquela planta que crescia lá no Egito, que qualquer hora um faraó. Pele de novilho, tratado. Começou a surgir os pergaminhos, 200 antes de Cristo. Milhares de textos passaram a ser escritos em pergaminhos, couro, enrolado. E aí você vai ter a Bíblia sendo escrita em pergaminhos. E você tem o que nós chamamos dos pergaminhos do Mar Morto, por exemplo. Foi uma descoberta muito interessante que ocorreu agora, bem mais recente, 1940 alguma coisa, e eles encontraram esse pergaminho, que é o livro de Isaías, exatamente o mesmo livro que você tem na sua Bíblia. Nada mais, nada menos do que 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga que a humanidade tinha. E muitos outros textos. Então a Bíblia foi escrita em pergaminhos, enrolados, compridos, tinha 7 metros o livro de Isaías. Depois passou a se usar o método de códice. Códice é quando eles cortavam e costuravam na lateral. Até aqui na Reforma Protestante, depois do método de códice, que é esse aqui, você tem até o que nós chamamos códice sinaítico, fica lá no Monte Sinai, ou tem no Vaticano um códice também, são textos da Bíblia, costurados na lateral, o mesmo sistema, é o mesmo pergaminho, só que ele é costurado na lateral. Você teve que foi uma revolução e providência de Deus, a criação da imprensa, Bíblia de Gutenberg. Primeiro texto a ser impresso, as Sagradas Escrituras. Para poder dizer sola Escritura. A Bíblia foi traduzida por Martinho Lutero para o alemão, depois para as demais línguas. Até então era tudo no latim, espalhada. Chegou até hoje através de uma sociedade bíblica na sua mão. Se você abrir a sua Bíblia,
Você vai ver Sociedade Bíblica do Brasil. Até uma época no Brasil não tinha Sociedade Bíblica do Brasil. Era a Sociedade Bíblica lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, qualquer outro lugar. Eles traduziam para o português e enviavam para nós. E você tem acesso, então, essa foi uma das primeiras Bíblias, né, que eles faziam. Depois eles enfeitavam, pintavam, mas isso aqui era feito com o sistema de prensa, para a gente ter acesso à palavra de Deus. No português, você tem a famosa João Ferreira de Almeida, que era, na verdade, João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal, traduziu a Bíblia para o português com 16 anos de idade, e antes de falecer, em 1791, ele tinha terminado todo o Novo Testamento, uma parte do Antigo, terminou Ezequiel, e aí depois um pastor holandês concluiu, é a Bíblia que nós temos hoje, João Ferreira de Almeida, está aí na sua mão. Eu fecho aqui com você. Que caminhada, hein, gente? Desde lá a teofania, quando Deus fez fogo descer para o céu, até a Bíblia chegar na sua mão, traduzida por João Ferreira de Almeida. Chega na sua casa, abre mais isso aqui, gente. Esse é o poder de Deus para a transformação, para reformar o mundo, começando da minha e da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, foi uma saga, Senhor, para que hoje eu tivesse esse tesouro, que às vezes eu nem dou o valor devido, Senhor.